O servidor público lotado no Poder Judiciário, será que ele pode atuar na perícia? Ou melhor, será que ele pode atuar pelo menos como assistente técnico? No vídeo de hoje eu vou tirar essa sua dúvida. Meu nome é Edilson Aguiar, eu sou economista, sou advogado, sou contador e sou especializado em ensinar pessoas comuns como se tornarem peritos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você um julgado recente do CNJ resolvendo de uma vez por todas essas questões. Por várias vezes, por diversos momentos, nós ouvimos uma discussão muito grande sobre a possibilidade do servidor que atua no Poder Judiciário de atuar como perito do juízo. E havia uma discussão muito grande, e ainda há uma discussão muito grande, porque lá por idos de 2012, a gente viu o CNJ se posicionando da seguinte forma: olha, o servidor do Poder Judiciário, ele não vai poder atuar como perito judicial. Então, isso em idos de 2012, isso já estava sacramentado. Só que, em 2016, quando saiu a resolução 233 do CNJ, essa resolução 233 é aquela que fala sobre o cadastro eletrônico de peritos. Nessa resolução, o CNJ colocou que ao servidor do Poder Judiciário, ele só poderia atuar nos casos de gratuidade de justiça quando elas fossem custeadas pelo próprio órgão ao qual o servidor estava lotado. E aí surgiu aquela discussão, né? Será que o servidor pode atuar nos outros tipos de perícia? E mais do que isso, será que ele pode atuar como perito extrajudicial, ou seja, aquele profissional que auxilia os advogados nas suas demandas de natureza técnica ou científica? Essa dúvida perdurou por muito tempo até ser solução de consulta, até ser sido consultado o CNJ sobre essa possibilidade. O que eu vou mostrar para você é exatamente a decisão do CNJ sobre essa questão. Se você tem interesse sobre esse assunto de perícia judicial, quero pedir um favor para você: já curte o vídeo, já se inscreve no canal. E se você não gostar do vídeo, faz assim, ó, curte o vídeo. Se você não gostar, depois você tira o like do vídeo, tá? E se você tiver outros temas que você queira ver sendo reagido por minha pessoa aqui, é só você comentar aqui na descrição do vídeo também, que nós vamos verificar todos os seus comentários. Então vamos ver essa decisão do CNJ, que foi uma decisão agora do ano de 2023, explicando exatamente como que deve ser, né, essa atuação da pessoa que é servidor público no Poder Judiciário. Então vamos lá, ó, é uma consulta ao CNJ, o número do processo está aqui, ó, número 002503/18, consulta feita ao CNJ, documento público, então estão aí os dados, tá? O que traz essa consulta? Antes de ler a ementa, eu vou passar para você para a explicação, né, de por que se chegou a essa situação. Então é uma consulta formulada pela pessoa tal. Essa pessoa, ela é detentora do cargo de oficial de justiça no TRF1 e ela queria fazer perícia grafotécnica. Veja que não é o mesmo tipo de trabalho, é um trabalho diferente. E aí a pergunta é: tendo em vista o cargo que ocupa, o signatário ele poderia atuar na iniciativa privada através de perícia extrajudicial, ou seja, fazendo serviço de perícia grafotécnica para bancos, corretoras e qualquer outro tipo de empresa? Isso auxiliando o advogado, é a primeira pergunta. Segundo, é possível que o signatário em que se pese ser serventuário da justiça atuar como perito grafotécnico na área pública, ou seja, ele quer saber em quais casos o serventuário do Poder Judiciário poderia atuar como perito do juízo. Letra D. O signatário, como serventuário da Justiça Federal, pode atuar em outros órgãos diferentes do que ele trabalha? Ele trabalha na Justiça Federal, ele poderia atuar na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar e por aí vai. Letra D. Tendo em vista o cargo que ele ocupa e a regra do artigo 14 da Resolução 233, lembra que eu falei para você da Resolução 233? Ele está perguntando se ele pode atuar, que lá a regra fala o seguinte: olha, o servidor do Poder Judiciário, ele só vai poder atuar em perícias do artigo 85, parágrafo 3º ou 4º, não lembro certinho, mas ele fala que o servidor do Poder Judiciário poderá atuar nesse tipo de perícia. Ele está perguntando, mesmo eu tendo esse cargo, a exceção do artigo 14 da Resolução 233, significa que eu poderei
atuar como perito em outros órgãos, né, em outros níveis de justiça, outras esferas da justiça? E a pergunta E, no caso de assistência judiciária gratuita ou gratuidade de justiça, o nome que está incorreto, tecnicamente está incorreto. Quando o pagamento ele se dá com verba pública, se há algum impedimento para atuar, já que o artigo, acho que é 87 ou 37 da Constituição, traz a vedação ao servidor do poder público, né, receber 2 vezes de fontes públicas. E F, em todos os casos acima, ele quer saber quais são as orientações específicas do CNJ e a recomendação para essa eventual atuação dele. Veja que são perguntas pertinentes, perguntas interessantes. Por quê? Porque ele está fazendo uma pergunta referente ao profissional que é servidor do Poder Judiciário e vai fazer, que é um oficial de justiça, mas entenda que isso acaba abarcando todos os outros servidores do Poder Judiciário e, de certo modo, isso acaba também gerando um reflexo para os demais servidores públicos. Edilson, eu não sou servidor do Poder Judiciário, mas eu poderei atuar como perito e, mais do que isso, em não sendo servidor do Poder Judiciário, eu posso atuar como assistente técnico, entendeu? Acho que essas questões que tem que aparecer aqui para a gente agora, e a gente vai continuar o entendimento do CNJ dado nessa solução de consulta, que a partir do momento, né, ela passa a ser uma normativa para orientar os julgados. Então, esse aqui é o relatório, passa ao voto do ministro. O que o ministro fala? Artigo 37, tá vendo? Eu falei 37, 87, é 37. Artigo 37 da Constituição, ele fala que é vedado, 37, inciso 16, né? É vedado a acumulação de remunerado de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 9. E aí ele fala que não é vedado 2 cargos de professor, um cargo de professor tutécnico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissão de saúde com profissões também regulamentadas. E aí a questão é, na minha visão, e aí isso eu falo para você com tranquilidade, mesmo, e aí eu estou falando para você com todo o cuidado do mundo, né, por causa do direito administrativo, entenda, vou lembrar você, não estou falando como um leigo, estou falando como uma pessoa que trabalha com essa questão. O que o perito faz, a atuação do perito ad hoc naquele processo, não é um emprego público. O que o perito faz naquela função não é um cargo público. Então, a priori, não deveria haver nenhuma proibição, já que ele está fazendo aquele trabalho ali ad hoc. E aí, ele está fazendo só para aquele ato. O perito ele é nomeado para aquele ato e ele vai ser perito naquele ato em específico. Então, a priori, em princípio, regra geral, por não ser função pública, por não ser cargo público, isso não atingiria a regra do artigo 37. Por quê? Porque o artigo 37, ele fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Entendeu? Então, a atuação como perito não é um cargo público. E, consequentemente, na minha visão, não deveria haver essa proibição. Mas o que o CNJ colocou? Como se observa, a Constituição veda a acumulação de cargos públicos, relacionada àquelas hipóteses. A limitação abrange também a hipótese de acumular empregos e funções, estendendo-se para profissionais vinculados a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas e suas subsidiárias, que são controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. Aqui, veja que na solução de consulta ele deu aquela esticada e aí ele vem trazendo que o CNJ já tinha se manifestado sobre isso numa outra consulta, numa servidora pública que queria acumular o cargo de analista judiciário e perita contábil no TJ do Pernambuco e ele colocou essa vedação constitucional. Então, trata de consulta submetida para análise da acumulação do cargo de analista judiciário com de perito contábil, de nomeação judicial. Veja que na outra solução de consulta ele já trouxe uma questão do analista contábil. Agora a gente tem o oficial de justiça e o analista contábil, de certo modo, fechando aqui as formas, né, de atuação do servidor público. E aí ele coloca assim, ó, são 2 requisitos que autorizam a acumulação remunerada de cargos públicos, quais seja, hipótese tajamente prevista na Constituição e a compatibilidade de horários. A acumulação almejada não está prevista no normativo. Então, ele está falando, a interpretação dos artigos constitucionais vai ser de modo restritivo. Logo,
Não sendo possível, não está prevista no normativo que disciplina a matéria, sendo impossível o exercício concomitante dos cargos pretendidos pela consulente. Dessa forma, mesmo que a servidora trabalhe 6 horas por dia, com disponibilidade para outras atividades, há vedação normativa expressa. Ou seja, nessa decisão do CNJ, que ele citou, uma decisão lá do ano de 2012, que é exatamente aquela que eu tinha falado para você que havia antes, né? Ele estava falando de um analista judiciário e um perito contábil. Então, você já sabe, analista judiciário e perito contábil, mesmo com compatibilidade de horário, o CNJ tinha colocado. Aí, veja que ele traz aqui, na hipótese da presente consulta, a restrição ao desempenho do cargo serventuário do Justiça Federal em paralelo à atuação do perito grafotécnico, seja no tribunal ou em outros órgãos jurisdicional. Agora ele vem informando, né, que a vedação não se confunde com a cessão de servidores para um local ou para o outro e afirma que a questão do artigo 14 da resolução, ele fala apenas sobre a produção direta de provas, como que é feito pela contadoria. Aqui tem um problema para mim que é gravíssimo. Entenda o seguinte, o que ele está falando é que quando o CNJ, veja que o CNJ está explicando a resolução 233 de 2016. Quando o CNJ, lá em 2016, colocou no artigo 14 essa exceção, ele estava falando o seguinte, olha a explicação. Ele estava falando que o servidor do Poder Judiciário que atue nas contadorias ou que atue, por exemplo, o cara é papiloscopista na Polícia Civil. Ele é servidor da Polícia Civil dentro da estrutura do poder, dentro da estrutura da administração direta, né? Aquele cara ali, ele só poderia atuar em situações que fosse gratuidade de justiça e que não saísse dinheiro. A ideia do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 1, é que, olha, esse cara vai fazer o serviço porque ele já faz esse serviço costumeiramente. Então, ele já faz esse serviço, ele vai fazer esse serviço, por quê? Porque não vai haver uma saída de recurso, ele não vai poder receber 2 vezes. Olha o tanto que é complicada a situação. E é o que ele está falando, o CNJ está explicando aqui. Olha, se eu tenho um servidor da contadoria, o serviço dele já é fazer aqueles cálculos de atualização monetária. Ele vai poder ser nomeado em casos com gratuidade de justiça para que ele faça aqueles casos sem cobrar, da mesma forma que a contadoria já faria. Entendeu? É basicamente isso que o CNJ está explicando. Então, o exercício do encargo de perito disciplinado no artigo 14 da Resolução 233/2016 do CNJ, ele abrange apenas a possibilidade de produção direta da prova, como ocorre frequentemente com as perícias produzidas pelas contadorias dos tribunais, de modo que somente nessa excepcional hipótese está autorizado o exercício da função de perito por servidor do Poder Judiciário. Então aqui já bateu o martelo, olha, servidor do Poder Judiciário, você não poderá atuar como perito. Você não poderá atuar como perito, nem em nem casos que vai ser pago pelas partes, nem em casos que vai ser custeado pelo Estado. Em nenhuma das duas situações você vai poder atuar. Beleza? Agora, nessa hipótese, como elucidado no ofício apresentado pelo Conselho da Justiça Federal, a produção dessa prova não confere ao servidor o direito de receber emolumentos pela realização do serviço, seja pago pelo particular, pelo tribunal ou por orçamento destinado à gratuidade de justiça, uma vez que o servidor já é remunerado pelo ente público. Deste modo, é vedado o recebimento de pagamentos extras, mesmo diante da exceção disciplinada pelo artigo 14 da Resolução 233/2016 do CNJ, porque mesmo o exercício de atividade de perito grafotécnico por meio da gratuidade de justiça não garante esse direito de recebimento. Veja que ele está falando o seguinte, olha, você pode até fazer o serviço, você não pode receber os honorários, entendeu? Você pode até fazer o serviço, você não pode receber. Agora, me fala, né? Qual que é o sentido dessa estrutura aqui? Aí, como ele explica, só se você já fizer esse trabalho, eu já sou da contadoria do Tribunal de Justiça, fui nomeado em um caso como esse, beleza, eu vou poder fazer o trabalho, porque eu já faria esse trabalho de qualquer forma, mas receber um adicional não vai receber. Importante, isso aqui é um balizador da nossa conversa, tá? Evidencia-se possível somente a atuação do servidor público
como perito se caracterizar da exceção do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, conforme estabelecido de forma expressa pelo artigo 14. Quanto à atuação do assistente técnico, veja que agora já abre um outro capítulo, né? E se for extrajudicial? Eu sou servidor do Tribunal de Justiça, ou eu sou servidor do TRF, ou sou servidor do CNJ, não importa, você está no Poder Judiciário, está na estrutura do Poder Judiciário. Eu posso fazer a perícia extrajudicial, aquela perícia que é o advogado que solicita, aquela perícia que acontece fora do processo judicial, aquela perícia que a própria parte custeia, que não tem nada a ver com recurso do Estado, que em tese não estaria na limitação do artigo 37, porque o artigo 37 traz exatamente a vedação referente aos cofres públicos pagarem 2 vezes para esse servidor, ele receber de 2 fontes como servidor público. Aqui o próprio CNJ vem explicando essa questão, e você sabe que o CNJ é o órgão responsável pela organização administrativa do Poder Judiciário, ou seja, o que ele determinou passa a ser a regra, tá? Então, olha só, quanto à atuação do consulente no âmbito extrajudicial, registre-se com a Lei 8.112, que é dos servidores públicos, e a Lei 11.416, que foi a reforma, né, dos servidores públicos, não vedam expressamente a acumulação de cargo público com atividades da iniciativa privada, desde que exista contabilidade entre os horários. Olha só, então ele está falando, olha, a priori, a lei não traz essa vedação. Todavia, ao analisar a consulta anterior, referente ao exercício na função de assistente técnico por detentores de cargo público no Poder Judiciário, o plenário desse Conselho se posicionou pela impossibilidade dessa atividade paralela em razão do potencial de gerar conflito de interesses. Veja que o assistente técnico, e aqui eu acho que é dar uma esticada muito forte na legislação, mas o que acontece, o CNJ falou, vai valer. Eu só estou explicando para você que ao assistente técnico não se aplica nenhum motivo de impedimento de suspeição. Nada, nada. Antigamente, no CPC anterior, no CPC 73, até poderia haver. Por quê? Porque o assistente técnico tinha que prestar o compromisso, era uma coisa totalmente fora da caixinha. Agora, com o CPC 2015, é a mesma coisa de falar o seguinte, olha, o cara não vai poder atuar como o advogado, entendeu? É falar assim, ó, o servidor do Poder Judiciário não poderá atuar como advogado de forma alguma. Por quê? Porque o assistente técnico é o advogado técnico da parte daquele processo em questão. Tá aí a regra, né? E aí ele só trouxe aqui a consulta. Ó, consulta, resolução 233/2016, mesma coisa. Exercício da função de assistente técnico por ocupante de cargo público no Poder Judiciário, impossibilidade. E olha só a resposta da consulta lá de 2023. É um outro julgado de 2023. Julgado em 24/3/2023. Mesmo se tratando de atividade de cunho privado, há de se considerar que os servidores públicos são sujeitos que servem ao poder público como instrumento expressivo de sua vontade ou ação, e que, por essa razão, são norteados pela supremacia do interesse público sobre o privado, e vinculados aos princípios constitucionais como isonomia, impessoalidade e tal. À vista desse contexto, revela-se inconciliável o cumprimento da função pública com o exercício da atividade privada, que seja capaz de influenciar a atuação do ocupante de cargo público, mormente quando passivo de dar ensejo à concessão de benefícios a terceiro ou a obtenção de vantagens. Olha só o que essa decisão agora de 2023 colocou para os servidores do Poder Judiciário. Nem como assistente técnico ele pode atuar. Nem como assistente técnico o servidor do Poder Judiciário pode atuar. Por quê? Porque o CNJ falou que não pode atuar. Ele coloca, a priori não haveria nenhuma vedação, mas como isso pode ferir a influenciar esse profissional, não pode, a partir do momento que ele colocou, que o CNJ colocou essa solução de consulta. Então, com efeito, tem-se como inconciliável a atuação dos servidores públicos em atividades privadas que possam interferir no exercício da função pública. O desempenho na função de perito grafotécnico, por exemplo, pode gerar interferência nas atividades típicas do cargo de oficial de justiça avaliador, principalmente em subseções judiciárias menores e com quadro de pessoal reduzido. Nessas formas, é inviável que os oficiais de justiça sejam... nessas circunstâncias, poderia se tornar inviável a substituição de oficiais de justiça avaliadores que estejam impedidos de exercer suas funções
caso já esteja atuando como assistente técnico ou perito, gerando inclusive dificuldades operacionais de recursos humanos com a capacidade de afetar o andamento dos processos judiciais. Ele é o órgão responsável por manter o poder judiciário funcionando. Então, tá aí, né? E aí, ele coloca, é necessário garantir que as atividades extrajudiciais dos servidores não comprometam a imparcialidade e integralidade do seu trabalho dentro do Poder Judiciário e, por isso, ele coloca que é incompatível a função de servidor público do Poder Judiciário com o exercício paralelo de mediação extrajudicial. Então, veja, olha, não pode fazer mediação, ele não vai poder fazer a perícia extrajudicial, não vai poder fazer a perícia judicial. Além disso, ele trouxe o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, falando que o servidor do Poder Judiciário não pode atuar na iniciativa privada como peritos, mesmo em atividades de serviços particulares. Olha só, a serviços particulares. Então, não pode. É vedado ao detentor de cargo vinculado ao Poder Judiciário atuar na realização de perícias, em especial perícia grafotécnica no âmbito extrajudicial ou judicial, ainda que o serviço se destine a auxiliar ou assistir a atividade de órgãos jurisdicionados cujos quadros sejam distintos daquele qual o servidor pertença. Ressalvada a hipótese de cessão, isso é verdade, a atuação excepcional do servidor do Poder Judiciário como perito no âmbito da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 14 da Resolução 233, não confere ao detentor do cargo público o direito de receber emolumentos, seja ele pagos por particular ou por tribunal. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, a vedação é por receber. Se você quiser fazer, vai ser de graça, vai ser gratuidade de justiça efetivamente. Voto do conselheiro, relator, Dr. Marcelo Torto, agora, outubro de 2023, e ficou assim emendada essa questão. Há uma restrição, cadê aqui, olha, colocou, em resposta à consulta, no sentido que o servidor do Poder Judiciário não pode atuar na iniciativa privada, a serviço de bancos ou corretoras, que ele não pode atuar também, ele não pode receber também como servidor público novamente pelo trabalho que ele estava fazendo. Interessante, né? Interessante, por quê? Porque se você for servidor do Poder Judiciário, está resolvida a situação. Né? Você estava procurando, agora está resolvido. Se você for servidor, Edilson, mas eu não sou servidor do Poder Judiciário. Eu sou servidor do Tribunal de Justiça. Eu não sou servidor do Tribunal de Justiça nem do TRF. Eu sou funcionário de uma prefeitura. Eu sou funcionário do Estado, da administração direta, autárquica, fundacional, ou de uma empresa pública e tal, tal. E aí? E aí é diferente a sua situação. Em algumas carreiras é permitido e outras carreiras não são permitidos. Você vai ter que verificar com o pessoal do setor de pessoal do órgão ao qual você está vinculado. E eu vou falar para você, é uma questão complicada porque depende do entendimento da Procuradoria. Eu tenho colegas que atuam na área, na perícia, e que a Procuradoria falou o seguinte, olha, você não pode atuar como perito judicial, mas pode atuar como perito extrajudicial, servidor público. Eu conheço casos de pessoas em que a própria carreira fala, no edital da carreira, fala sobre a questão do o auditor que vai prestar o serviço também como perito, ele incentiva essa pessoa a fazer o trabalho como perito exatamente para garantir que essa pessoa esteja atualizada. Por exemplo, no estado de Goiás, que é onde eu estou, a carreira do auditor fiscal, no momento atual, ela tem exatamente essa previsão, incentivando a pessoa a atuar como perito também, para que ela conheça não só o mundo fiscalista ali do auditor, que ele tem que aplicar, né? Ele tem um poder ali, ele tem que fazer aquela questão. Não dá para ele escolher se ele vai aplicar uma norma ou não. Para ele entender como que está acontecendo lá no Poder Judiciário, exatamente para evitar autuações que não vão dar em nada e para melhorar a qualidade do servidor público. Mas isso vai depender da sua carreira. Edilson, e o meu estado e a minha cidade? Não sei como funciona o seu estado, na sua cidade. Eu recomendo que você veja com o setor de pessoal do seu estado, da sua cidade, e depois que você descobrir isso, faz um favor para mim, vem aqui no vídeo e comenta, olha, a cidade tal, já falei no setor de pessoal, ou tem um parecer da Procuradoria autorizando, não autorizando, exatamente para que outras pessoas que venham assistir esse vídeo, elas consigam saber
como que está essa situação no país como um todo. Eu vou disponibilizar, já disponibilizei o número, né, do julgado, dá para você pesquisar no CNJ, solução de consulta número 2023 0002503 de 2023, e também nós tivemos aqui 2 julgados que foram citados, que foi na consulta 2581 de 2012 e na consulta 155 de 2023. Então, tá aí esses julgados para mostrar para você, para esclarecer, para facilitar o seu trabalho. Então, servidor público pode atuar com a perícia? Na maioria das vezes, sim. Servidor do Poder Judiciário vai poder atuar com a perícia? Você vai poder atuar com a perícia judicial, nos casos de gratuidade de justiça, mas não vai receber. E se você estiver atuando como perito extrajudicial, aí você já descobriu que há essa vedação, você não vai poder atuar. E para os servidores públicos que não sejam do Poder Judiciário, a atuação extrajudicial geralmente não tem problema nenhum, não tem situação nenhuma. Agora, a atuação como perito judicial é importante você verificar com o setor de pessoal do órgão que você está lotado, para saber se para aquela carreira, se há um incentivo ou se não há um incentivo. Se você gostou desse vídeo, achou que essa informação é importante, deixe seu comentário aqui abaixo, deixa a sua sugestão de outros assuntos que deveriam ser tratados nesse canal. Eu espero que você tenha se inscrito no canal, curtido, e eu te vejo no próximo vídeo.